9,55. Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Cura interior. A cura interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando para você melhorar. A rádio número 1. Você conhece a visão de Deus para o louvor na igreja? A música para Deus é bem diferente da música natural. As mensagens deste CD abordam assuntos como o que é adoração, o significado espiritual do ritmo, da harmonia e da melodia, a consagração do levita, dentre tantos outros. Além das mensagens, o CD traz louvores e orações. Aperfeiçoe o seu ministério de louvor. Adquira agora o seu pela loja editoraventosul.com.br. CD Levitas. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Muitos sabem que o fim está próximo. Porém, poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br. Quem tá ligado aqui? 24 horas com você. 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá. E se liga na rádio Menorá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar
mim a guerra, ainda assim terei confiança. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar 24 horas no ar, a número 1 da internet. No Estúdio Menorá de hoje, teremos compartilhar da dica mensal. Os nossos convidados estarão todos aqui no estúdio, Estúdio Menorá, presencial. A Nicole Santos, de Cachoeira do Sul. Uma convidada também especial de fora, Estados Unidos, Orlando, Flórida, a Célia. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar esse bate-papo e eu convido você a estar participando com a gente. Puxa a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. Muito bem, aqui estamos. É bom ter a companhia de vocês todos que nos acompanham. Estamos transmitindo pelo YouTube, canal da Rádio TV Menorá. Se inscreva no canal, vamos chegar logo a 25 mil inscritos. É muito fácil, barbadinha, clicar ali no botão inscrever-se. Ativa o sininho para você receber todas as notificações de postagens. Quando sai vídeo, quando sai live, você é notificado se o sininho estiver ativo, ok? Temos o nosso aplicativo Pão de Judá, fazendo transmissão da TV e rádio, um aplicativo deste movimento. Também temos o site pãodejudá.com.br, que faz as mesmas transmissões. Eu quero agradecer ao povo que comenta já na largada aqui, deixa o boa noite, compartilha, manda nos grupos dos amigos aí, isso é muito bom, movimenta a nossa live. A dica mensal, estamos na última semana compartilhando este material, livro, CD, né? Hoje vamos trazer algumas mensagens aqui, quero citar elas. Uma é a mensagem 5, Fluir de prosperidade. A mensagem 15, prosperidade só por meio da visão. Mensagem 16, livre-se da avareza. E mensagem 18, amor ao dinheiro. Se você estava ouvindo, lembrou de alguma dessas mensagens pelo título, venha bater um papo com a gente. Quero cumprimentar a nossa primeira convidada aqui, a Célia. Boa noite, Célia, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela esse convite. É muito bom para ficar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Boa, a gente tem que aproveitar esses momentos que a Célia está aqui pelo Brasil, a gente já puxa ela para a rádio aqui, né, Célia? Com certeza. Boa noite, Bruno. Que legal, boa noite, Nicolas, boa noite aos ouvintes, seja bem-vindo a mais um Estúdio Menorá, que você possa continuar curtindo, comentando, compartilhando, não se canse de levar adiante aí a Rede Menorá, a Editora Vento Sul, o Pão de Judá, nossos parceiros aqui de alimentação espiritual, e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não troca de vídeo, de canal aí, mas nos assiste. Nos dá uma oportunidade de fazer parte das tuas noites aí. Boa, Luciano Moraes, boa noite. Boa noite, Nicolas, tudo bem? Prazer novamente estar com vocês aqui participando mais desta quarta-feira aqui. Vamos ver o que o senhor vai nos trazer aí, né? Boa, e a Nicole também, a nossa participante aqui na mesa. Boa noite, Nicole. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TV Menorá. Muito bem, gente, depois dos comerciais a gente vai começar o nosso bate-papo. Segura aí. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos, obrigada pela companhia, já deixa o teu comentário, a gente espera aqui com muita alegria. Ok, Josué, boa noite. Isso aí, boa noite, Nicolas, boa noite a todos os ouvintes ligados na mesa com a gente, né? Mais um programa se iniciando aí com o compartilhar da dica mensal e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Joia. Emily, boa noite. Boa noite, irmãos, todos os ouvintes, e que Deus abençoe a todos.
Isso aí, meus amigos. Comerciais são os patrocinadores. Momento importante aqui para a Rádio TV Menorá. Confira aí e daqui uns minutinhos estamos começando nosso bate-papo sobre a dica mensal. Sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 479-8811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Pelo seu sangue, perdão ganhei.
meus amigos, vamos lá bater um papo então. Você que está pelo YouTube, deixe comentários, conforme a gente vai falando sobre as mensagens. Eu sei, tem muitas pessoas que colocam aí pra ouvir o CD, né? E deixa rodar, quando vê já escutou umas 4, 5 mensagens e não sabe qual que é qual. Mas conforme a gente for conversando, a Célia traz um compartilhar, a Nicole outro. Você vai lembrar de alguma coisinha e venha deixar um comentário, ok? Já vou puxar com a Célia aqui então, Célia. Você estava comentando que você ficou com 2 mensagens. Eu queria que você puxasse alguma aí para nós iniciar essa conversa. Tá bom. Então, o número 5 disse que é a fluir da prosperidade. Então, essa foi muito interessante para mim, porque, claro, a primeira coisa começou com Josué 1:8, que nós precisamos, obviamente, entender a palavra, ler a palavra, e nós precisamos meditar 2 vezes por dia, e nós precisamos realmente viver aquilo. Mas o que me tocou bastante foi a parte que ele estava falando sobre João e Pedro, quando eles estavam lá no templo, e tinha um coxo pedindo assim esmolas. E eles falaram, olha para mim. E aí ele olhou para eles e o que aconteceu? Eles disseram, eu não tenho ouro, eu não tenho prato, mas o que eu tenho é Jesus. Verdade. E ele levantou o coxo e olha, a rapaz fez a primeira coisa que ele podia fazer, entrar no templo, porque antes ele não podia entrar no templo porque ele era impuro, vamos dizer. Então, a primeira coisa, assim, para nós, é nós temos esse Jesus. E essa é a nossa prosperidade, essa é a nossa herança. Verdade. E quantas vezes nós agimos assim? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar para ti. Eu posso compartilhar Cristo contigo, e eu acho que nós perdemos isso muitas vezes. Nós não lembramos isso, porque aquele ato mudou a vida desse homem para sempre. Ele nunca pensou assim, agora eu vou ficar responsável, agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso fazer os dízimos e os ofertas. Não, ele ficou tão feliz. Ele podia andar, ele podia entrar, ter comunhão com Deus. E isso é uma prosperidade que é inédito. Sim, Célia, sabe que tu falou que isso é uma coisa que a gente deixou de praticar, é verdade, de quando alguém nos pede algo, né, e a gente só fala, não, eu não tenho nada, e segue adiante, né, às vezes a pessoa está precisando. E eu fui constrangido por essa mensagem, exatamente, e na semana passada eu tive uma experiência assim. Eu estava andando na rua, só com o meu celular, né, e chegou uma pessoa e me pediu dinheiro. Eu falei, eu não tenho. Eu lembrei da mensagem na hora. Eu falei, eu posso fazer uma oração por ti? Mas eu só fiz isso porque eu fui atrás da dica mensal e aquilo acendeu de novo. Mas a gente deixa de praticar isso. Fazia muito tempo que eu não parava para orar por alguém quando me pedia algo. Eu falei, não, deixa eu orar por ti. E aí tu orou? Orei, a pessoa aceitou. E já marcamos uma visita e foi embora, né? E é muito fácil. Na verdade, é só a gente se dispor um pouquinho que as coisas acontecem, né, Célia? É muito interessante, né? Enfim, não cortando a Célia, mas porque a gente aprende, né, que nós precisamos ajudar as pessoas de forma natural e também espiritual. Não só natural e também não só natural. Não, vou lá, faço uma oração por ti, e a pessoa precisando comer, precisando de arroz e feijão. Não, fiz uma oração por ela, tá tudo certo. Deus vai te abençoar. Não. Mas às vezes a gente não tem o natural, né? Como o Nicolas talvez não tinha o dinheiro ali, mas a oração a gente tem que fazer. O Cristo a gente tem que levar. Então, essa parte de estar sensível ao Senhor, de ter esse amor, né, pelo próximo, né, de olhar para a pessoa, né, não julgar se ela está ali precisando ou não, se ela tem pecados, né, de mãos que a gente julga ou não, mas levar o amor de Deus, né, ter essa misericórdia pelas pessoas, né. E essa mensagem também fala um pouquinho sobre o dízimo em si, o que é o dízimo, o que é o 10%, que eu devolvo tudo, 10% daquilo que eu recebo. No começo para ti, Célia, foi tranquilo, foi fácil, foi meio difícil, ainda é difícil? Como que é esse 10% e a oferta para ti? Para mim, é a cálculo. E o problema é que é em dólar ainda, né? É $1, em dólar. Essa é uma questão cultural também, Célia? Como é que funciona isso lá?
Não, assim, o que eu posso dizer, desde pequenininho, eu aprendi que era 10% que eu precisava dar para o Senhor. Assim, com meus pais, assim, eu ganhava... A base americana é assim, né? Sim, eu ganhei 25 centavos a cada semana, assim, vamos dizer, Sim. bem na época. E aí, eu sabia que eu precisava dar um pouco para a igreja. Sempre era 10% para a igreja, 10% para poupança e outra parte você podia gastar. Entende? Então, isso, para mim, o que é fácil é o dinheiro. Eu não quero dizer que eu estou perfeito nisso, não. Mas quando você pensa de dízimo e oferta do seu tempo, Verdade. isso me dá falta de ar. É verdade. Nicole, como que é os 10% para ti? Vocês trabalham, não? Quando o pai dá uma mesada, quando o pai dá uma oferta, a mãe, enfim, como que é? O dízimo para ti foi fácil de entender? Ou tu entendeu um pouquinho mais agora ouvindo esse material? Comenta um pouquinho para a gente começar a conversa. Primeiramente, como eu sempre nasci na igreja, a mãe sempre me explicou, né? 10% de dízimo. E eu sempre ficava, mas por que 10% de dízimo? Por que 10% do meu dinheiro, do meu suadinho dinheiro que eu ganhava dos meus avós ou dos meus pais? E daí eu fui entender que através daquilo Deus nos guardava, né? E eu me lembro muito bem de uma situação quando pequena que a gente tinha vendido uma boneca. E era R$60. E a mãe falou, dá o dízimo e a oferta. E eu não queria dar. Mas mesmo contrariada, eu fui lá, levei o dízimo. E aquela situação me constrangeu porque logo em seguida chegou o dinheiro de volta para mim. Olha aí. E eu pensei, meu Deus, entendi o teu recado. Nunca mais ali naquele momento, quando eu tive aquela circunstância que eu me constrangi, eu nunca mais fiquei me negando de dar dízimo. Muito pelo contrário. Agora, quando eu ganho dinheiro, já sei, é meu dízimo. Já deixo separadinho ali para dar no gasofilaço. Boa, e é uma coisa muito interessante, assim, que a gente começa, né? Deus, ele sempre nos dá experiências, quando a gente começa com essas experiências de dízimo. Eu lembro também, quando eu comecei a trabalhar, embora isso nunca foi uma dificuldade também, que eu entrei na igreja, tinha uns 10 anos, e quando é criança a gente aceita tudo muito bem. E o Senhor me deu muita experiência no início, de quando eu ofertava, de vir assim, de volta, maior, dobrado, né? E depois a gente começa a ter experiências que aquilo ali não é só para mim ser abençoado, mas sim porque é uma obrigação minha, né? Eu devo para Jesus, ele me salvou. E eu tenho que obedecer porque ele determinou, né? E Deus, ele nos analisa sempre. A gente até falou na semana passada sobre o nosso apego. Será que aquilo me abala quando tem que dar valores de oferta muito alto, né? Eu lembro quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu peguei uma rescisão um pouco alta, assim, o dízimo parecia, né? Foi a primeira vez que eu me senti cutucado, assim, para dizimar e ofertar. Eu falei, Jesus, Saiu umas gotinhas de sangue. Daí eu pensei, nossa, tu vê só, né, cara? Daí a gente acha que tá livre, assim, mas imagina se Deus chega a dar uma bolada e para você que está ouvindo agora, né? Será que você vai ofertar e dizimar tudo certinho aí, né? A gente falava sobre isso hoje, né? Que tem uns... Não, quando eu começar a ganhar mais, talvez se aumentar meu salário, né? Quando começar a sobrar, eu começo a dizimar. Não vai, pelo contrário. Quanto mais a gente ganha, mais difícil é. Porque o amor, o dinheiro, o apego... A gente imagina, meu Deus, eu posso fazer mais isso, comprar mais aquilo, investir mais naquilo. A gente não vai, né, dizimar e ofertar. Então... Precisa começar logo, quanto antes. E até traz ali que, na verdade, a gente pensa... aquilo nos traz uma segurança, né? Então, é o quanto eu tenho amor, na verdade, é quanto eu me sinto segura com a quantidade que eu tenho, com o que eu recebo. E isso me faz... tem o espírito da avareza que cita ali, que me faz não confiar em Deus, mas confiar naquilo que eu vejo, que naturalmente vai me proteger, né? Eu tenho condições de comer, tenho condições de fazer aquilo. Se eu precisar amanhã, tá tudo bem. E esse espírito vai nos enganando, vai nos afastando, né? Sim. E Nicole, tu ficou com a mensagem 15 ali da prosperidade. Tu consegue trazer um pouquinho para nós aí? Sim. Nessa mensagem, o que mais me chamou a atenção, que foi citado, é um versículo, né? Acho que muito conhecido por o povo da igreja, que é Mateus 11, do 28 ao 30, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E assim vai. E o ministro, nessa mensagem, ele falou, tu só carrega o teu fardo, se tu quer. Porque se tu falar, Senhor... Pega meu fardo, eu quero carregar o teu, ele vai te ajudar, né? Verdade. Isso me tocou muito, né?
Porque muitas vezes eu carreguei muito o pecado dentro de mim, eu carreguei fardos que não era para mim ter carregado, que era para mim ter largado na presença do Senhor e ter carregado o fardo dele. Sim. Mas por negligência minha, eu escolhi sofrer mais um pouquinho até depois eu me acordar para isso. E ali naquela mensagem também fala que o pecado é algo muito destrutível, né? Ele destrói uma pessoa. Também me vi nessa situação muitas vezes ao ponto de eu quase chegar em depressão. Por conta de pecado. Por conta que a culpa estava sempre na minha cabeça, interferindo, querendo me levar para o suicídio. Muitas vezes eu pensei nessa circunstância, mas eu nunca cheguei ao ato, porque eu não tinha coragem. Porque eu sabia que o Senhor lá na frente ia me cobrar. Então, tudo que eu pensei fazer na minha vida de errado, que eu sabia que não era preceito, eu nunca fiz. Porque eu tinha temor a Deus. E nisso, quando eu escutei essa mensagem, isso me tocou muito forte, né? Porque muitas vezes a gente esquece do quanto que o pecado destrói uma pessoa, né? Levando ela para depressão, ansiedade, etc. As coisas assim, né? Eu acho que essa mensagem que junta com o Josué 1:8, que a Célia também falou, então, a chave, né, da prosperidade é a mansidão, é ser manso. E ser manso é obedecer a palavra, não renunciar a direitos, né, renunciar à razão, mas obedecer, meditar na palavra de dia e de noite e fazer segundo tudo quanto está escrito. Então Deus fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E isso é no casamento, isso é na saúde física, isso é na paz familiar. Em todas as áreas da prosperidade vem com a mansidão. Se eu praticar a palavra, vou ser próspero em cada área da minha vida. Então, juntando esses dois versículos, né, de Josué 1:8 e Mateus 11:29, dá uma boa receita aí para a prosperidade. Boa. Emily. Amém. O que me chamou atenção, assim, que acho que foi na mensagem, não lembro se foi na 5 ou na 15, que ele falou, né, que dar é um princípio que tem que ser inculcado em nosso ser. E me chamou a atenção nessa questão que a irmã Célia falou, né, que desde criança ela foi ensinada, assim como a irmã Nicole também. Então a gente vê a importância, assim, de desde a infância nossos pais passar esse princípio para nós, né. Os pais de hoje que estão na igreja, né, começar a ensinar seus filhos, porque eles vão crescer e depois a vida deles vai embora, porque eles não vão ter esse espírito da avareza que vai trancar a vida deles, como a gente tem ouvido por meio desse material, desse CD, né, que o espírito da avareza é o próprio Jebuseu, né, ele tranca tudo na nossa vida, tranca a área financeira, tranca o nosso casamento. Então, assim, deixa assim como reflexão, né, porque como o Espírito falou, né, que Davi, teve numa das mensagens que foi nessa 15, não lembro, na 16, que ele falou que Davi foi um homem que foi levantado por Deus, né, para se humilhar, para vencer a cidade de Jebus, né, só que ele teve que entrar pelo esgoto. Então, para vencer esse espírito da avareza, depois que eu sofro disso, eu preciso me humilhar muito, assim, né, para que eu venha receber essa libertação, né. Então, eu vejo que quando a pessoa, ela tem dificuldade de dizimar e ofertar, parece que realmente nada vai para frente a vida dela, né. Ela tranca, ela não consegue dizimar, ela não consegue ler a palavra, ela não consegue evangelizar, é um espírito que tranca tudo mesmo, né, na própria feitiçaria, o Espírito falou através do apóstolo, né, que tem pessoas que pagam para esse espírito para trancar a vida das pessoas, né, como é sério isso. Pois é, olha, estamos chegando nos comerciais, a mensagem aí que a Emily falou agora, que fala sobre Davi, muito interessante, eu gostei bastante dessa mensagem. Interessante. E o que a Nicole falou ali também sobre a confissão de pecados é uma coisa importantíssima. Às vezes a gente negligencia isso, né? Não confessa mais. Chega num ponto, né? Eu já acho que já confessei demais. Que isso, né? Isso é todos os dias. Até tem Davi, ele deixou uns salmos que ele falou, né? Que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele foram envelhecendo, né? Devido ao peso do pecado. Isso que a Nicole falou, muito interessante. Se você tem algo para falar, lembrou de alguma coisa aqui enquanto a gente bater um papo, deixa uma mensagem pra gente. O nosso número de WhatsApp também vai saltar aí para vocês na tela. E salva o nosso contato e já manda um recadinho. Área 519-8049-8402. Repetindo mais uma vez. Área 519-8049-8402. A gente já volta. Comerciais aí. Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe, ração com matéria-prima de qualidade.
Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a McCoatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Anos servindo você. Livro O Dano da Amargura. A Bíblia alerta, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra agora como livrar-se deste mal. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Rádio Menorá. Operando pra você melhorar. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão tua justiça e todos os reis a tua glória, e terás um novo nome que a boca do Senhor designará, 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 designará.
os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso. A rádio que tem conteúdo, comunicar para transformar. H 22h31. Quero deixar uma dica aí para vocês que buscam qualidade em produtos e serviços. A gente tem uma dica. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos, né, e várias coisas exclusivas dos nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Quero deixar aqui ontem o programa que tivemos no Espaço Aberto com a Richmond Hamburgueria estava especial. E eles deixaram, inclusive, um cupom de desconto para os cachoeirenses, né, que estão por aqui. Os que vão vir nos eventos, vão vir até Cachoeira, um cupom válido até o final do ano. 10% de desconto se você citar lá o cupom Estúdio Menorá, quando for pedir pelo WhatsApp ou estando lá no terreno gastronomia. Que tal, hein, Luciano? Você ficou bom, né? Viu só, Luciano? Já comprou o teu hoje? Com o assunto que nós estávamos no bastidor aqui sobre ofertar, nem vou entrar nesse assunto. É verdade. Pois Luciano, Luciano vai começar o segundo bloco aí, Nicolas, pode ser? Vai, não. Aí, olha, eu quero ler os comentários. Leia aí primeiro. Pessoal tá comentando, José. Como é que tá esses comentários aí? Rapidinho, vamos ver. Temos a Maria Helena comentando assim: boa noite, queridos. O dízimo é muito tranquilo. Mas a oferta é complicado porque ela mostra o meu amor por Deus. Temos também outra aqui assim da Suziane, falou assim, ó, como a Célia falava, a grande dificuldade em dar o dízimo e oferta do tempo torna-se mais difícil para a gente devolver todos os dias. E outro comentário da Maria Helena colocou assim, a oferta sempre parece pequena e insuficiente, então converso com o Senhor e deixo que Ele julgue o que é melhor. Tivemos mais boas noites também aí, Nicolas. Pois é, a gente estava falando aqui com a Célia, o Luciano puxou aqui nos bastidores, que nos Estados Unidos a cultura é diferente no Brasil. Quando você vai no restaurante, você deixa uma gorjeta, é quase obrigatório isso aí. Em qualquer lugar que você for, alguém oferecer um serviço, dá uma gorjeta, né? E aqui no Brasil a gente não tem esse costume, a gente é um pouco mais apegadinho, não sei. A gente quer levar a gorjeta. Queremos arrancar ali, levar o máximo possível. E a gente quer o cupom de desconto. Né? O cupom de desconto, que inclusive a gente vai usar aí nessa hamburgueria. Interessante, né? A gente vai falar da mensagem livre-se da avareza. Agora não sei se ficou com a Nicole, ficou com a Célia. Livre-se da avareza aí. Ficou contigo. A Nicole, ficou comigo. A 16, Manifesta aí. Ali naquela mensagem o ministro falou muito sobre a questão da avareza, né? Ele até citou o versículo em que fala disso, né? E foi muito interessante, porque a avareza de não dizimar é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro faz que tu não confie no Senhor. E tu precisa confiar no Senhor. Sim. Né? Porque não pode confiar em mãos humanas que tu sabe que vai te decepcionar. O Senhor não, Ele vai estar contigo em toda e qualquer situação. Então ali ele falou sobre o espírito da avareza e do Jebuseu, se eu não me engano, que trancava tudo, né? Tudo que ia acontecer na vida dessas pessoas era trancado. Porque esse espírito o espírito da avareza estavam agindo naquela pessoa. E o quão maligno é esse espírito na vida de alguma pessoa, né? E é uma coisa assim que Deus só pode limpar através de a gente se humilhar, né? Ali como a gente estava falando da passagem antes ali de Davi, que eles tiveram que passar pelo esgoto, né? Na época de Josué, não deu. Eles derrubaram muitos povos ali, mas eu acho que era o propósito que Josué tinha, ou talvez ele não iria alcançar, né? Terminar de destruir esse povo, mas veio Davi, a gente acompanhou todo o processo dele, a gente olha na Bíblia, né? Muitos anos ali de quebrantamento, um silêncio, solidão, né? E tudo aquilo que foi acontecendo na vida dele, ele ficou pronto, depois com toda humildade, né? Deixando Deus comandar a vida dele, foi lá, se humilhou e venceu
essa nação e que hoje tá tudo dentro de nós, sabe? Essa bicharada, será que dá pra chamar assim, Luciano? Dá. Bicharada? A avareza, eu acho que é aqueles que a Bíblia fala sobre os ídolos do lar, né? Opa. Sempre quando eu lembro dessas ministrações, lembro o que é um ídolo do lar? Aquilo que está dentro de ti, que anda contigo desde que tu era criança. Aqui nós estamos aqui com uma pessoa que é, né, de outro país aqui e foi criada numa cultura completamente diferente da brasileira. Né? O brasileiro, ele quer tirar vantagem em tudo. Há pouco agora na reunião eu estava conversando com ela sobre os brechós que existem lá e os brechó do Brasil. Os brechó do Brasil é um amontoado de lixo, né? Porque é aquilo que não presta mais, que a gente já surrou tudo, leva para lá e os outros querem vender. E ela comentou que os brechós dos Estados Unidos são coisas em ótimo estado. O que seria grife, no caso? Pois é, por quê? Porque a gente tem uma cultura de pegar um telefone que nem esse aqui e só vender depois que a tela está quebrada e que não presta mais para nada. E a gente quer tirar uma vantagem em cima, vender para alguém porque eu quero comprar um novo. Sim. Isso vem de casa. Isso vem do pai, isso vem da mãe. Mas eu queria compartilhar outra coisa aqui. A gente está falando de avareza, né? Sobre generosidade, né? Eu tive a oportunidade na minha vida de conviver com duas pessoas. Não vou citar aqui quem é, né? Duas pessoas que eu convivi, né? Que são generosas. E eu observo a vida dessas pessoas há muito tempo, muitos anos, há décadas. E Deus cuida delas. Sim. Porque elas dividem aquilo que é da casa delas. Né? Eu já fui beneficiado quando convivi com essas pessoas e eu vejo assim, a pessoa lá ter um queijo. E eu fui fazer uma visita e quando eu vou embora a pessoa passa a faca no meio e me dá metade daquele queijo. Sim. E eu disse, por que ele fez isso? O queijo é da casa, é da família. Ele disse, não, eu vou dar para ti, leva metade. Eu quero compartilhar contigo. E eu observo a vida dessa pessoa. Deus guarda essa pessoa, Deus prospera essa pessoa, Deus cuida. Ele sempre tem em sobra. E tem outra pessoa que eu convivo também aqui em Cachoeira do Sul, que é assim também. E Deus está cuidando da vida dela até o fim, não falta nada. Ela vive bem, ela come bem, né? Naquilo que Deus tem cuidado da vida dela. Porque esse espírito da avareza não domina essa pessoa. Sim. O que é dela, ela divide com os outros. Tu vê. Entendeu? E como chama a atenção isso, né, Luciano? Porque é o nosso testemunho. Não adianta a gente querer pregar uma palavra ali, mostrar que sabe versículo. Não, o que nos marca mesmo são esse tipo de atitude, né? Uma pessoa livre da avareza realmente se destaca, né? Uma pessoa ela faz. Desapegada. Ela não fala, ela faz, né? Ela faz. Nós somos tomados por isso, de querer usar as coisas, gastar as coisas. Presbíteros aí, né? Sim. Que enfrentam. Eu já fui atropelado por ovelhas nessa questão. Não, o dízimo é da velha aliança. Né? Agora, no Novo Testamento, não tem mais isso. Tem sim. Tem sim. Né? O presbítero não pode deixar uma pergunta dessa, né, pairando na cabeça das ovelhas. Se a pessoa concorda, não concorda... tem gente que diz, tem coisas que eu concordo na igreja, tem coisas que eu não concordo. Uma é vocês terem aquela caixa lá na frente, as pessoas fazerem aquela fila, se expondo ali, largando. Não tem problema, ela tem direitos de não concordar com Jesus. Sim. Com a Bíblia, né? Porque um amparo que Deus deu na Bíblia é colocar um gasofilácio dentro da igreja e as pessoas, por livre e espontânea vontade, tanto aqui no Templo de Cachoeira, como qualquer um da igreja do Senhor aí, né? A pessoa é livre. Mas eu posso ficar participando com vocês e eu não dizimar e não ofertar? Pode, não tem problema nenhum. Você não vai ser expulso aqui, você vai continuar participando. Mas a palavra do Senhor nos orienta, sim, a cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Até um exemplo, né, para manter um estúdio desse aqui, uma rádio dessa aqui funcionando até essa hora, tudo isso tem um custo. E Deus determinou que cada um participe um pouquinho disso para que isso se mantenha funcionando. É verdade, muito interessante. Uma das mensagens falou que nós precisamos nos ofertar a Deus, a nossa vida, o nosso amor, né? E talvez por isso que Davi venceu esses jebuseus que Josué não conseguiu, porque Davi ofertou realmente seu coração a Deus, né? E como está o nosso coração hoje? Eu dizimo e oferto, mas estou com um problema financeiro. Mas a amargura atrapalha muito. Estava lembrando sobre isso hoje, assim, por um tempo, assim, eu dizimava e ofertava, investia no reino, era investidor, dizimista, ofertante, e cada vez pior as contas. Mas a amargura, ela fluía de mim, assim, era impressionante, a ira, o ódio, a amargura, a mágoa com pessoas. Então isso é muito sério também, a questão do nosso coração. Se o nosso coração está ofertado a Deus
ou não, né? Como Sim. a Célia disse, né? O dízimo do nosso dia, 2 horas e 40 minutos das 24 horas. E aí? Então, uma parte também que foi falado, né? Um exemplo, né? Uma pessoa vem, pois eu estou dizimando e ofertando, mas eu não prospero, não fico rico, não ganho dinheiro. Mas e por que tu dizima e oferta? Para ganhar dinheiro? Tá errado? Não vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro, vai ser próspero quando, como diz lá em 2 Coríntios 9, quando eu semear, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Quando eu investir no reino com amor, quando eu ofertar por amor, quando, como alguém falou aqui também, dizimar, né, por amor a Deus, daí Deus vai me tornar próspero. Mas se eu fizer por necessidade ou com tristeza, preocupado, não vai dar certo. Hein, Bruno, e a primeira vez que tu ouviu, não sei se foi pelo pastor Diego ou pelo Everton, a primeira vez que tu ouviu sobre o dízimo e oferta lá em Burubá, o que tu pensou? Lá vem esses caras. O primeiro que me pregou a palavra foi você. Não sei se tu falou de dízimo naquele dia, né? Não sei se foi aquele dia. Eu não lembro, Luciano, não lembro. Eu também não lembro. Eu não lembro, né? Quem foi, quando foi. Eu não sei o que eu pensei. Tu era novinho na época, sim, né? Já faz anos isso. Né? Era jovem, não trabalhava ainda, e óbvio que aquilo que eu ganhava, eu não dizimava e ofertava, né? Infelizmente não aprendi como a Nicole e a Célia, né? Eu aprendi a guardar, a reter. Mas eu lembro de um dia, assim, que eu ofertei com alegria, assim, que eu fui num encontro em Passo Fundo, assim. Eu acho que a primeira vez que eu ofertei, assim, que Deus me falou, eu tinha R$100 no bolso, nunca esqueci. E Deus mandou, né? Oferta R$50. Eu pensei R$50, porque R$50 de hoje não é R$50 de 2007. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia a gente, R$50, tranquilo. Sim. E eu fiz com alegria. Eu voltei assim para minha cadeira, assim, alegre, porque eu pensei, eu investi no reino, eu ofertei para algo, vai servir isso, né? Como o Luciano disse, né? Não tinha rádio naquela época ainda, mas eu fiz com alegria. E eu comecei a fazer com alegria. Então, a partir de comecei a aprender. Então, a gente dizimava, ofertava, era investidor do reino e era com alegria. Mas o Senhor precisava curar meu coração. Tinha mágoas, tinha amarguras e por isso que não prosperava. Então, isso tranca também. Mas muitas vezes nós não lembramos que Deus tem a razão de dar dízimo e a oferta. Ele quer manter a casa deles. Sim. Então, verdade. quantos de nós pensamos, eu estou investindo na casa de Deus, porque vai haver pessoas que precisam disso. Como o Luciano falou, a vida nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas também tem igrejas lá que dão o cesta básico 2 vezes por mês. Entende? Eles dão tudo que eles conseguem guardar e tudo. E Fátima, minha amiga, ela estava dirigindo para um lugar. Era sexta-feira da noite. E normalmente eles começam 9 horas da manhã, sábado. Era sexta-feira da noite, era mais ou menos 7 horas. Já tinha a fila dos carros dessa igreja, assim, para quase 1 quilômetro. Bah. Já esperando para receber ajuda dessa igreja. E o melhor é que eles têm, do que precisar, a pessoa precisar, eles têm como atender todas essas pessoas, então, né? Sim, tem quase 1.000 pessoas que passam lá. E essa é porque eles têm 4 igrejas, assim, só perto da minha casa que faz isso. E até, se a gente pensar, ultimamente, eu estava pensando nisso e vendo por uma questão que aconteceu com nós, assim, de tentar levar para alguém e não tinha o suficiente, né? Antigamente parecia que a gente tinha mais esse toque do espírito de trazer no domingo um alimento, né? 1 quilo de arroz, e hoje em dia é uma dificuldade da gente ter isso. E isso deve nos constranger para que a gente vá mudar, né? Além do tempo, ter cuidado com a estrutura da casa de Deus, né? Pois é, isso fazia tempo que não acontecia, né? De chamar o número da igreja ali perguntando, e quando me responderam eu falava, pior que não tem nada agora. Eu pensei, meu Deus, e pior que faz tempo que eu não tô doando coisa também. Que geralmente quando é incentivado nos cultos, aí o pessoal faz, mas por conta própria a gente só vai na manivela. Estaciona, só manivelando mesmo, é coisa séria. Pois é. Ô, Emily, diga aí. Que o irmão Luciano falou ali antes da questão, né? Do gasofilácio fica ali na frente. Eu me lembrei que numa dessas 4 mensagens que a gente compartilhou hoje foi falado, né?
E eu já participei desses lugares antes de chegar aqui no ministério, irmãos, de passar a bolsinha, sabe? Durante o culto ali, né? E isso, imagina, é imposto, né? E aqui, o máximo que tem no ministério é uma musiquinha, né? Para que o povo vá até a gasofilácio, mas nem precisava ter música. Gasofilácio é tranquilo, né? Para quem pegou o saquinho lá, o gasofilácio é tranquilo. Aquilo me constrangeu bastante, assim, porque tu vê o amor de Deus, assim, sobre esse lugar, sabe, irmãos? Pois é. É verdade. E Deus prometeu que ele fez esse compacto com os patriarcas. Ele prometeu que ele ia cuidar nossa casa. Ele prometeu que ele ia cuidar esse templo e todos os templos que tem na igreja do Senhor Jesus, todos os grupos familiares e tudo isso. E se ele prometeu a parte dele, eu preciso fazer a minha parte. Entende? Porque nós não estamos consumidos só por causa da graça, só por causa da misericórdia de Deus, e Ele já nos ensinou tudo. E aí nós não podemos negar isso para Deus, porque, assim, quantas vezes você gasta R$5 em uma coisa que é inútil? Assim, bem na época... Todos os dias, quase. Exatamente. Bem na época, eu lembro que era, quando eu cheguei aqui, era R$1 para uma trufa. E eles tinham, assim, 10 para 10. E eu ficava tão feliz. Eu adoro chocolate, adorava chocolate. E aí eu fui para esse encontro que nós tínhamos em Florianópolis. E eu, assim, quero só uma pequenininha coisa. Nós fomos lá na shopping lá, e eu olhando todas essas trufas, R$5,69, eu peguei um. Eu dei para a moça e ela, só quer um? Só quer um, pensa ainda, caríssimo para mim. É que só mudou a moeda, antes era R$1, agora é $1. Era $1, é assim, e ainda para mim, eu vou gastar $1 para um chocolate. Assim, como Deus trabalha dentro de nós os valores, quando realmente nós vimos assim, eu não preciso disso. Entende? Se alguém junta esses R$5, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim você compra quantos quilos de arroz para alguém, ou compra uma refeição para alguém que mora na rua. Puxa vida, essa muda muito. Mas nós pensamos, é só R$1, é só uma dessas, só uma outra. E você depois, assim, logo, assim... gasta muito, assim, nós temos o Dollar Tree lá, que é $1. Agora é $1,25 por cada coisa que está lá dentro, como R$1,99. Você sai de lá, já gastou $50, e eu, puxa, como eu gastei $50? A gente foi pegando um monte de coisinha ali, quando vê, já foi, ó. Eu quero isso. E você não quer, você não precisa nada, você quer. Pois é, tu sabe que pra gente desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus, a gente precisa cumprir o que Ele determina, não é mesmo? A gente, se é desobediente, um filho desobediente, por que o pai vai abençoar? E a gente tá vendo aqui ao longo destas quartas-feiras várias coisas para ajustar, né? Desde não idolatrar o dinheiro, de não amar o dinheiro, né? Não ser avarento. Essa daí, quando passa essa rede da avareza, pega em quase todo mundo, né? Porque dizimar e ofertar, beleza, a gente faz, mas daí tem experiências ali que mexem na nossa avareza e o bicho tá ali dentro. É só através de muita humildade que Cristo produz. Isso é um fruto do Espírito. Então você precisa se alimentar, você precisa buscar, você precisa gerar, né? Alimentar, enfim. A gente esquece desses princípios, às vezes, que é só, não, deixa... que eu tô só dizimando, então Deus está de boa comigo. Não, a gente tem as nossas funções aqui de mãe, né? Assim como Cristo é o marido, né? A gente é a esposa, a gente tem que gerar, tem que cuidar. E dessa forma, quando eu me dou, quando eu resolvo dar, quando eu dou o meu tempo, quando eu dou os meus ouvidos, quando eu decido ali ajudar alguém com muita paciência, aí Deus vai me dar também. Pode vir de forma material, enfim, bênçãos de outra forma. Não é só com dinheiro, e sim a minha pessoa. Como é que eu estou sendo útil no reino, né?
Será que quando alguém liga para mim ali desesperado, quando alguém no mercado conta um problemão para mim, eu só, que Deus te ajude, e fica por isso? Pois é, né? Como é que Deus vai nos dar alguma coisa se a gente não está dando nada de lucro para Ele? Então, dando o que você recebe, né? E essa conta do Senhor é muito real, assim, né? Com o Senhor, né? Dividindo que se multiplica. E se tem algo que é real, que é de verdade e que funciona, que dá certo, é a palavra de Deus. E como o Nicolas disse, se eu obedecer, eu vou ter bênção. Se eu não obedecer o mandamento, eu não vou ser abençoado. Sim. E vai ter problema. Com maldição, sereis amaldiçoado. Com obediência, tu vai ter sucesso. Então, é simples assim. Não tem um porquê, uma vírgula, né? Ali como é que se diz? Uma brecha no contrato. Ali. Não tem brecha na palavra. Não tem ali um asterisco. Não. É sim, sim, não, não. Né? E essa dica do mês está me levando assim, a ver o quanto tem que ter esse amor ao próximo, porque por muito tempo, assim, todos os cultos eu ofertava em dinheiro, todos os cultos eu levava mantimento, só que a gente vai parando, vai esmurecendo, vai parando, o inimigo vem vindo, mas e cadê o meu amor, né, pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos irmãos? Quando a gente vai no mercado, gasta R$500, talvez R$100 em coisa que não precisava, mas não compra uma massa, um arroz, um feijão para os irmãos, né, um óleo. Imagina quanta gente precisando. Vou na igreja, né, eu saio, né, vou louco, né, para que acabe o culto, para a gente ir na pizzaria, mas não deixa R$5 no gasofilácio para ajudar na obra. Então a gente precisa revisar essa mensagem, porque a gente tem muita avareza, muito apego nas nossas coisas, o meu salário, o meu dinheiro, a minha casa. A gente é muito apegado e não precisa rever esse material. Pois é. Eu acho que uma coisa que, assim, dentro desse livro, olha o tamanho desse livro, ainda você podia comprar hoje e ler antes do fim do mês. Entende? Uma coisa que eu acho que é muito importante é para todos revisar esses 4 demônios. Assim, o cortador, migrador, devorador e destruidor. Verdade. Porque essas que são as coisas que acontecem, como ele falou. Assim, o cortador é pequeno, é isso, é uma coisa aqui, uma coisa lá. Se você olha e você pensa, puxa vida, olha, essa mês quebrou isso, essa quebrou aquilo, quebrou aquela. Olha, se eu uso todo esse valor, é o valor do meu dízimo mesmo. Entende? E muitas vezes não precisa, assim, começa um pouco como cortador, mas quando dá uma pancada. Esse irmão falou no encontro que o carro dele foi batido, tinha acidente 3, 4 vezes e ele não entendeu. Deus não queria que ele fosse Uber mais. Alô? Verdade. Entende? Nós somos burros. Eu falo para mim. É verdade. Entende? Então, pega esse livrinho, é pequeno, e deixe Deus falar contigo e mostre isso para ti. E Deus vai dar experiências para cada um de nós. Boa, fica a dica. Você tá vendo, né? A gente, que é a nossa irmã aqui dos Estados Unidos, esse é um padrão mundial que Deus deixou aqui para todos nós, né? O bom que tem vários materiais em inglês. A Célia vende também os materiais lá nos Estados Unidos, né, Célia? Para brasileiro, para os americanos, né? Norte-americanos. Patrocinador da Rádio Melhorar também, né? É verdade, patrocinadora. Verdade. Muito legal. É. E os meus amigos aqui do YouTube, né? Que nos acompanham. Tem comentários, Josué. Consegue dar uma passada aí? Vamos dar uma lida aqui nos comentários. A Eliana Silva colocou assim: a primeira vez que troquei o dízimo para comprar um tênis, perdi a sacola mesmo antes de chegar em casa. Daí pra frente, nunca mais. Entendi o que é de Deus, é de Deus. E a Esther Alves colocou assim, ó: os dízimos e as ofertas são extremamente importantes, até mesmo para ganhar almas para Jesus, porque toda a estrutura que nós temos é para gerar e cuidar. É isso aí. Bah, que experiência aí, tia. Olha, a gente tá... Não, mas é bem isso. Sabe quando a gente tem que dizimar e ofertar, você recebe o salário, faz isso primeiro. Não deixa guardado no bolso ali, porque se tu ficar, eu vou ofertar, se sobrar, vai acontecer alguma coisa aí. Pode estourar o para-brisa do carro, ou uma pedra ali do nada. Vai acontecer alguma coisa, entendeu? Se tu abrir essa brecha aí pro inimigo. Então, Deus falou, vai lá e faz. E umas mensagens, eu sei que tem a mais aleatório assim, que fala pra ir contra esse demônio, tu ir sempre dando, né? Se eu vou com uma caneta pro culto, eu vou levar 2, se alguém precisar eu já dou, né? Se alguém fala sobre uma necessidade, eu já
Fica a dica. Exercitar o dar e sempre aquilo que eu penso assim, mas vai ser demais, então faz, né? Vai fazendo e tem que vai... matar ele na míngua. Tem que matar ele assim, né? Comprar uma caixa de trufa aí, né? Olha, meus amigos, o nosso tempo tá estourando por aqui, o papo tá bom demais, mas vamos ter que encerrar. Amanhã fica o convite aí para vocês, às 22 horas, o Ministro da Palavra vai estar conosco, vamos bater um papo sobre as coisas que aconteceram durante a semana, inclusive encontro da Bahia, estava especial, momento de oração diferente ali. Você tinha visto? Chamou a tua atenção? Compartilha com a gente amanhã então. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos convidados aqui. Tchau, Célia. Tchau, muito obrigada pelo convite, foi uma bênção e me deu mais força para continuar. Boa, olha só que legal. Boa noite, Bruno. Muito legal. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos e até amanhã. Isso aí, valeu, Luciano. Valeu, Nicolas. Uma boa noite a toda a nossa audiência, a bancada aí que participou com a gente, mesa cheia hoje, né? Muito e bom. Até amanhã. Eu gosto quando tá cheia essa mesa aí, fica dinâmico o negócio. Nicole, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Aí, valeu. Tchau, Vinha. Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Isso aí, Josué. Boa noite. Isso aí, agradeço pela presença de todos. Que Deus abençoe e até amanhã com o Direto da Fonte. Isso aí. Valeu, Emily. Boa noite, irmãos. Obrigada pela tua companhia. Até amanhã, em nome de Jesus. Só agradeço mais uma vez as meninas aqui, a Nicole, a Célia, que participaram conosco. Isso aqui vai ficar gravado, se você chegou no finalzinho, fique tranquilo, pode assistir depois. Eu recomendo vocês assistirem ontem o Espaço Aberto da Richmond, né? Talvez você está começando um negócio, está empreendendo ali, eles deixaram várias dicas, um momento especial. Assista lá, valeu, até amanhã. Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá. A programação feita pra você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. A rádio do seu coração. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas